anda estradas, e anda hortas, e anda luz criado, e anda Guiné, Malanta, Nordega, e anda Guiné, um programa de União Europeia de oportunidade social e econômica para o povo e com o povo de Guiné-Bissau. Não lanta, não pega. Nobas de Andeguine Junto. Nobas de Andeguine Junto e um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos, organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. E Andeguine Junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Valeflor no âmbito de Andeguiné, um programa da União Europeia. Guiné de mim, Guiné de vó, Guiné de guineenses. Estimados ouvintes, bocedo, bem-vindo à segunda edição de magazine informativo Nobas de Andeguine Junto. Nobas de Andeguine Junto é um programa informativo destinado a coletivos de cidadãos organizados, a ativistas e também a pessoas interessadas no desenvolvimento de Guiné-Bissau. Esse magazine está difundido mensalmente na Rádio Capital, com Rádio Solmansi, e ainda na 12 rádios comunitárias parceiras que está espalhado para diferentes regiões de Guiné-Bissau. Por exemplo, na região de Cacheu, nesse preciso momento, nós trabalhamos com 12 rádios. Rádio Balafon de Ingoré, com Rádio Voz de Rio Cacheu. Na leste, concretamente na Bafatá, nós trabalhamos com 12 rádios, também nesse preciso momento. Rádio Mulher de Bafatá, com Rádio Comunitária de Bafatá. Na Gabo, nós trabalhamos também com 12 rádios nesse preciso momento. Leste FM com Rádio Sintianoco. Na região Bulama Bijagós, nesse preciso momento, nós trabalhamos com Rádio Janjan de Bubaque. Na região de Tombali, nós trabalhamos com Rádio Educativa. E na região de Quinara, nesse preciso momento, nós trabalhamos com Rádio Papagaio de Buba. Para a região de Oio, nós trabalhamos também com a Rádio Solmansi. Nas rádios, coletivos de cidadãos organizados, ativistas e pessoas interessadas no desenvolvimento de Guiné-Bissau podiam acompanhar diferentes informações sobre oportunidades que existem no âmbito de ação e Andeguine Junto e como é que eles podem beneficiar dessas oportunidades. O programa está conta com a apresentação de Diamantino Domingos Lopes e está produzido para Ansumani Só. Nós registramos uma pequena pausa musical antes de nós avançar com o sumário de que nós fazemos no magazine Nobas de Andeguine Junto nessa segunda edição. Juntamon, no Guiné-Bissau. Guiné de nós tudo. Juntamon, no Guiné-Bissau. Juntamon, Guiné de nós tudo. Guiné de mim, Guiné de vó, Guiné de nós tudo. Guiné de guineenses, Guiné de mim, Guiné de vó, Guiné de nós tudo. Guiné de guineenses.
Mais um viagem nós está de volta para dar continuidade à apresentação da segunda edição de Magazine Novas de Andegne Juntos, mas não contou, e um programa que é destinado a coletivos de cidadãos organizados, a ativistas e também a pessoas interessadas no processo de desenvolvimento de Guiné-Bissau. Ação Andegne Junto e um programa de União Europeia que está implementado para o Instituto Marquês de Valflor no âmbito de Yanda, Guiné. No passado dia 15 de janeiro desse ano 2020, a Coordenação de Ação Yanda Guiné Junto e fez o lançamento oficial dessa ação. Evento e tem lugar nas instalações de IBAP Guiné-Bissau e testemunhado para membros de mangas de coletivos de cidadãos organizados que têm intervir nas mangas diárias. Nesse evento, o governo estava representado nessa sessão para a senhora Dulai Diallo, bem em representação da Secretaria de Estado de Comunicação Social, que é parceira de Ação Yanda Guiné Junto, e também estava lá presente representante de CAUNFED, Augusto Bock, CAUNFED e Célula de Apoio ao Ordenador Nacional de Fundo Europeu para Desenvolvimento, e ainda está presente, além de membros de Ação Yanda Guiné Junto, chefiado para si coordenador Vitor Puerta, estava lá presente Fode Karamba Sanha, que é presidente do Movimento Nacional de Sociedade Civil. Hoje aqui não usar de palavra, engaba tio essa iniciativa, que nasce entender e na base de tio a coletivos de cidadãos organizados para melhorar essa atuação. E mais uma oportunidade socioeconômica que bem para a Guiné-Bissau, que na agarrado com 12 mãos. Pelo facto de surgir num momento muito particular, quando as organizações da sociedade civil já se encontravam em desespero por carência de recursos e de parcerias que ultimamente têm sido escassear no mundo das organizações da sociedade civil. Acho que é uma mais-valia para a sociedade civil trabalhar em sinergia para o bem e, efetivamente, proporcionar que haja um impacto, não de forma negativa, mas sim positiva, e criar possibilidades para que a nossa população, se de facto ver os resultados de projetos serem sentidos na vida das nossas populações. Para se ver, Mônica Vaz, gestora de reforço institucional, e faça uma pequena descrição de que é a Ação Yanda Guiné Junto. A União Europeia, que inclui diferentes ações, onde o Junto é a ação que trabalha com as organizações da sociedade civil. Esta aposta é uma aposta diferente daquela que tem sido feita nos últimos anos. É a continuidade do apoio à sociedade civil, mas desta vez com as organizações mais direcionada para as organizações de base, para as organizações que estão nas próprias comunidades, nas próprias tabancas, nos bairros, grupos também informais, bancadas, grupos de manjoandade, associações de amigos e filhos das tabancas, sem haver a necessidade de estarem legalizados. Ou seja, estes apoios são tanto para organizações formais. Depois de Bissau, sessões de lançamento e tem lugar na todas as regiões de Guiné-Bissau. Não passa na região de Biombo, onde a sessão realizada na Quinhamel, depois na região de Cacheu, sessão realizada na Canchungo, na Bafatá, sessão de lançamento oficial teve lugar na própria cidade de Bafatá, na Gabu também na cidade de Gabu, na região de Oio, sessão de lançamento teve lugar na Mansoa, na região de Quinara teve lugar na Buba, na Tombali, sessão de lançamento oficial fazido na Catio, e na Bulama Bijagós, sessão de lançamento e teve lugar na cidade de Bubaque, ou então na ilha de Bubaque. Na região de Gabo, governador Abdul Sambu, hoje aqui não usar a palavra na sessão de lançamento oficial, engabatiu iniciativa de Ação Yanda Guiné Junto, que ela entende como e na base de jovens daquela cidade ou daquelas regiões para assumir um outro tipo de responsabilidade na gestão dessas atividades. Não me esteve na pouco palavra, falava tudo gente que está ali para falar eles gostar de parabéns, porque mais um bias nós estamos pensando no grupo de cidadãos organizados e não legalizados, não importa naquela circunstância que está, nós estamos a ter apoios esses para não poder de facto identificar não problemas e não buscar também soluções de
do nosso problema no local onde nós estamos. Porque na verdade Mangarbiase tem problemas que não estou já tudo gente a hora. Se nós chamamos outro negócio, não fala para não identificar problemas. Dentro de 5 minutos, não enche tudo a parede que carta com problema. Mas hora que nós pedimos para buscar solução para aquele problema, tudo gente está pensando como, pode entender como a solução de nenhum problema que pode ser do nosso próprio. Para nós é inestimante. Então, a hora que tem um projeto que não vai desenvolvido de forma a nós não tomar consciência de como tudo que nós está produzindo. Se há problema, nós podemos também arranjar soluções locais para aqueles mesmos problemas. Porque no local que nós produzimos, e no local vai poder ter soluções. Portanto, não esperam como no final desse projeto, não basta na capacidade de criar, de facto, essa capacidade de poder resolver problemas. Porque Mangarbiase, gente, se uma regra falar, jovens que para de fazer, que estão a fazer larga. Mas a nós que gente que está fazendo desenvolvimento local, está falando ao contrário. Que gente que para é cinta na barada do arga, e porque de facto pensa como o problema que eles têm, outro alguém que pode resolver que eles próprios. Se estão na consciência de como eles são capazes de resolver aquele problema, ninguém vai sentar na barada do arga. Portanto, nós esperamos como este projeto que não visa a grupo de cidadãos, porque uma das coisas que está tudinho Mangarbiase resolver o próprio problema e hora que tudo hora não busca só soluções de fora, não cana utilizar soluções de dentro. Havia ONGs que não trabalham na tabanca, é chegar na hora que a população pensava como adubo e só aquele que é comprado, aquele que vem de fora. Mas as ONGs estão ali, é saber como esteja na capacidade na comunidade, forma deles próprios é produzir adubo para sua cabeça. Botou de alguém tem coral de vaca e na busca ainda adubo de saco na vendido na loja. Se até fala meia bane angre, mas não jogue angre. Portanto, esse não cana bapa piatiu, não espera como esse projeto, gente que está ali, não tem paciência, porque alguma coisa está confundindo, está pegando a nós tudo. Porque eu ouvi do projeto. Não, o projeto acaba. Mas como é que o projeto acaba? O projeto que acaba. E o projeto é que nada que vem de outra terra. Não está papel que gente não está tenta na falar gente como projeto. Ideia que a nós não está tendo na cabeça, é que não está põe na carta, depois não é requisado, não busca fonte de financiamento. O único que não está buscando o projeto é fonte de financiamento. Gente do ONG civil, porque de facto está fazendo levantamento exaustivo de qualquer problema que tem não referido à banca e a partir daquele problema que está escrevendo aquilo que não está chamando projeto. Não vai para mais pequeno pausa musical e depois não noticiou mais informações sobre oportunidades que existem nessa ação e anda Guiné-Junto. Depois de não ficar sessões de lançamentos oficiais nas diferentes regiões de Guiné-Bissau, Alfredo Andem, gestor de eixo de conhecimento com parcerias, e fazia algumas considerações e também balanço de atividades que o desenvolvido, calque compreensão de coletivos de cidadãos organizados face a oportunidades que existem nessa ação e anda Guiné-Junto. Nas 9 localidades que não fazia esse lançamento com esclarecimento, nomeadamente ali na Bissau, não fazia nas instalações de IBAP, mas não fazia também na Quinhamel, não fazia na Canchungo, na Mansoa, na Buba, na Tombali, na Gabu, e na Bafatá e na Bubaque. Portanto, no conjunto das 9 sessões, participa 620 gente. Não tem alguns dados que interessantes. Infelizmente, não teve uma participação muito baixa de mulheres. Havia 22% apenas de gente que participa aqui em mulheres, que ela significa como 139 mulheres, não total de 620 gente. Portanto, se não comparar entre participação feminina com participação masculina, não há um desequilíbrio muito grande. Portanto, rapazes ou homens, e participa praticamente 481,
ou seja, 78% de gente que participa e homens. Bom, esta remetindo um bocadinho também a questionar talvez nas formas de comunicação, porque é importante que mulheres, sobretudo organizações de mulheres, que existem praticamente na todo lado, tanto ali na Baía de Bissau, suma na regiões, nas setores, nas tabancas. É importante que mulheres representadas para ser associação, para ser agrupamentos, bem participar efetivamente nas sessões de esclarecimento, para depois poder participar também no seminário que vai permitir eles receber toda a informação como é que poder candidatar para dado apoio. Para além desses dados, em termos de equilíbrio de gênero, não pude falar com uma outra coisa interessante e foi média de idade de gente. Não constatar como a média de idade de gente na todas as sessões e de 35 anos de idade. Quer dizer, como nós estamos na fronteira entre ainda sendo jovem e não jovem. Esta também é uma questão importante para tomar em consideração, uma vez que jovens é maioritário na Guiné e jovens têm manga de formas organizacional, tanto a nível de ser bancada, a nível de ser associações juvenis, e nós gostamos também de incentivar jovens com suas organizações para efetivamente tomar parte nas sessões. Mas a nós, nas sessões de esclarecimento e lançamento que nós fazemos, nós deixá-la aberto. Quer dizer, como tudo quem está interessado, seja em alguém, indivíduo que está interessado, em privado, pessoalmente, ou então e pertence a alguma associação, alguma organização e pode vir participar. Então não teve uma participação muito grande de gente, talvez para curiosidade, bem para bem saber, anda Guiné que é, qualquer apoio que não apoia à disposição, mas suma não fazer lista de presença, não pedir gente também para definir nossa idade, não fazer um bocado na fim as análises de estatística, não chegar à conclusão como a idade média de gente 35 anos de idade. Para alguns pormenores, por exemplo, de referência, região onde não teve idade mais baixa, por exemplo, a região de Gabu, média de idade 28 anos que participa. Mas na polo oposto, por exemplo, a região de Bafatá, média de idade é 41 anos de idade. Portanto, duas regiões que estão na mesma zona, com estrutura social mais ou menos e cultural idêntico, mas não há essa disparidade. Na Bafatá, média de idade 41 anos, na Gabu, 28 anos. Mas pronto, esse é o problema em si, e apenas uma informação desafiante para não poder, nas nossas comunicações, nas nossas sensibilizações, para não poder saber como é que não atua de forma aqui e poder ter um equilíbrio, tanto em termos de participação feminina, em termos de média de idade, para não poder ter equilíbrio nessa matéria. Grosso modo, não teve uma participação, média de participação de 69 pessoas na cada sessão que nós fazemos. Portanto, que é um número bastante importante e tem lugares onde a sala própria e que era suficiente para albergar tudo gente. Por exemplo, na Catió, no nosso centro de recursos que está ficando na EAPP, quem conhece Catió, e tem uma sala de reunião lá e que consegue albergar tudo gente. Outros teve que ficar fora própria de sala porque estava muito interessado na ouvir informações. Informações e quê? Informações sobre, portanto, o que é que guia, não apresenta um guia de requerente, não apresenta várias fichas de tipologias diferentes de apoio que pode dar, e só para fazer um resumo rápido, cada tipo de apoios que a ação e a Guiné não põe à disposição de comunidades e de organizações locais. Um primeiro apoio destinado para resolver um problema concreto numa comunidade ou num bairro. Outro tipo de apoio e apoio de reforço organizacional, portanto, uma organização como este pede apoio para melhorar algum aspecto dessa maneira de atuar, desse vida organizacional, desse modus atuante, e poder então submeter também que apoio. Essa é tipologia 2. Tipologia 3, e agora que eu tenho já
um beneficiário, um público-alvo muito mais vasto. Só para dar um exemplo, por exemplo, uma organização como esta faz uma atividade, uma iniciativa de saneamento, por exemplo, no hospital. Quem que é o utente do hospital, nunca pude falar e apenas gente que mora lá, mas e tudo gente, portanto, essa é uma tipologia que também é muito mais abrangente. Ora, como se faz uma atividade no mercado, o mercado está frequentado para todo tipo de gente, não só gente que está naquela localidade onde é que o mercado existe. Portanto, nós temos 3 tipos de tipologia e cada tipologia tem seus instrumentos de trabalho, sua metodologia de trabalho, como é que o pode identificar problema e ao mesmo tempo identificar a solução, podem apresentar à equipa de Yanda Guiné. Para se ver, Yaya, já e reforçar mais informação sobre como é que coletivos de cidadãos organizados podem beneficiar de subvenções ou então de financiamento no âmbito de ação Yanda Guiné Junto, qualquer organizações elegíveis e qualquer caminhos que podem seguir para conseguir aquele financiamento de 3 milhões para desenvolver a atividade num prazo de 6 meses. Nós saímos um bias para fazer uma apresentação de qual que foi o balanço de sessões de lançamento de ação Yanda Guiné Junto que realizado no passado mês de janeiro desse ano, 2020, de que fazia na Bissau e também que na todas as regiões do país, de que não tem escritórios no centro de recursos. Essas sessões de lançamento e coincide também com o ato de que nós fazemos sessões de esclarecimento sobre apoios que está disponibilizado para o gabinete de apoio permanente da ação Yanda Guiné Junto. Suma essa na qual não tem apoios, não tem 3 tipos de apoios que não tem. Suma e financiamento da atividade que se respectiva acompanhamento. Não tem segundo, reforço de capacidade de organização ou assistência técnica. E terceiro, e combinação de EDUs, apoio, quer dizer, financiamento, com reforço de capacidade ou assistência técnica. Ou por juntar as duas, tudo não apoio só. E não solicitação de apoio só. E também, montante que não tem disponível para esses apoios e de 3 milhões de francos CFA. 3 milhões máximos de francos CFA. Então, essas sessões de esclarecimentos e volta a fazer mais no mês de fevereiro na Bissau e com todas as regiões do país, que está a servir, sobretudo, para nós esclarecer no coletivo de cidadãos organizados sobre os apoios que nós não temos disponíveis, assim também qualquer condições que o coletivo tem que reunir para poder solicitar esses apoios. Essas condições e essas. Primeiro, você tem que fazer um registro no Centro de Recursos da Ação Yanda Guiné Junto, que na todos os escritórios regionais, na todos os escritórios, tanto na Bissau, assim que na região também. A boa de regiões, vou poder recorrer ao escritório regional que está mais perto de você, para fazer de boa região, isto é melhor, de boa região, para fazer inscrição. Para fazer inscrição, o que é que não está pedindo? A boa coletivo que está legalizado, não te pediu para você apresentar boa certidão, cópia de certidão, melhor dizendo, cópia de certidão, boa ata da última assembleia e relatório de últimas atividades que você desenvolve. Agora aqui coletivo que está ainda legalizado, para ver na quadro de ação Yanda Guiné Junto, não está trabalhando tanto coletivos legalizados, assim como coletivos que está ainda formalmente legalizados. Agora que está legalizado, não te pediu para você entregar uma declaração de boa existência, com um modelo que pode encontrar também nos nossos escritórios que está espalhado para todas as regiões do país e assim também uma declaração também de digitação de representante de bom coletivo junto de ação Yanda Guiné Junto, porque não precisa para nós saber quem que bom representante dentro, quem vai ser o interlocutor entre nós com o coletivo, na casa coletivos que está legalizado. Então, para além de sessões para além de fazer inscrição no Centro de Recursos, e tem que ser apoio coletivo tem que ser também guineense. Então, apoios que o GAP está disponibilizando e só para coletivos guineenses. E também coletivos que têm que ter fins lucrativos, tem que ser responsável junto com os beneficiários na implementação de apoio. Assim também como aqui coletivo e tem que ter pelo menos um ano de existência. E tem que ir comprovando como existe já mais de um ano e também que atividades que
que está desenvolve, ou que desenvolve melhor. Então, essas condições que o coletivo tem que reunir para poder solicitar apoios a gabinete de apoio permanente. Então, para você solicitar um apoio, nós temos 3 tipos de formulário, não por chamar assim, fichas de solicitação de apoio. Nós temos ficha de identificação de problemas de tabanca ou bairro, que nós chamamos anexo C1, e fichas de identificação de problemas organizacionais, que nós chamamos C2, e terceiro, nós chamamos ficha de identificação de problemas e solução de interesse geral, e anexo C3. Então, essas fichas tudo em função de tipologias de apoio que o ministro solicitar, vou trabalhar no escritório regional, vou fazer inscrição, vou pedir para entregar a ficha. E caso vou ter dificuldades na preenchimento de compreender como a ficha está preenchida, vou poder recorrer mais ao nosso gabinete para solicitar inscrição na workshop. Workshop é uma atividade que está fazida para coletivo, onde nós está orienta coletivos como é que qualquer maneira de preencher fichas de identificação de problema e solução. Então, para aquilo, a também que coletivo, como me participar nessa ação de orientações de preenchimento de nossa ficha de identificação de problema e solução, você tem que estar primeiramente inscrito no banco de dados, no fazer registro no centro de recursos, e depois também para identificar qualquer ficha, qual tipologia como isto utiliza. Se ficha C1, se ficha C2, se ficha C3. Isto é, se é bom, o apoio que o ministro solicita e para identificar problema de uma banca ou de um bairro, eu tenho que pedir inscrição na turma de ficha C1. Ok? Ficha C1, aquela que ficha para identificação de problema e solução de banca ou bairro. Mas se é aqui coletivo, como eu acho que não, a mim me solicitação de apoio para identificar problemas com solução de minha organização. Então, que eu tenho que pedir ficha para fazer inscrição na turma de ficha C2. E a boque coletivo, que eu acho que o ministro solicita apoio para resolver problemas de interesse geral. Então, eu tenho que fazer inscrição na turma de ficha C3, que é ficha de identificação de problema e solução de interesse geral. Então, essas 3 fichas que nós temos disponível e também com apoios que pode solicitar a gabinete de apoio permanente. Soma que nós recomendamos aqui coletivo que tem dúvidas, primeiramente nós recomendamos para estar atento cada mês e na bata facido sessão de esclarecimento na todos os escritórios regionais de país, onde que nós temos informar as condições para quem pode solicitar apoio e qual tipo de apoio que é solicitado e como e quando que apoios pode solicitar. E para lembrar então como o gabinete de apoio permanente está já aberto desde janeiro de 2020 e na Bahia até 2023, na altura que nós vamos comunicar qual data limite para a solicitação de apoio. Muito obrigado. Sim, não registrou agora, mais uma vez, uma pausa musical para depois noticiar a agenda de ação e anda Guiné junto. Juntamon, no cumpo Guiné-Bissau. No Juntamon, Guiné de nós tudo. No Juntamon, no cumpo Guiné-Bissau. No Juntamon, Guiné de nós tudo. Guiné de mim, Guiné de bom. Guiné de nós tudo. Guiné de guineense. Guiné de mim. Guiné de boa, Guiné de nós tudo, Guiné de guineense. Ica tem mandinga, Ica tem balanta, Ica tem fula, no junta no pompo Guiné, Guiné de mim, Guiné de boa. Guiné de nós tudo, Guiné de guineense, Guiné de mim, Guiné de boa, Guiné de nós tudo, Guiné de guineense, Guiné de mim, Guiné de boa, Guiné de nós tudo, Guiné de guineense, Guiné de mim, Guiné de boa,
Nessa semana e termina a segunda sessão de esclarecimento e fazido na tudo regiões de Guiné-Bissau. Depois, na próxima semana e na seguida, com mais uma sessão de workshop, segunda edição de workshop, que vai permitir para coletivos de cidadãos organizados terem melhores informações sobre diferentes oportunidades que existem no âmbito de ação Yanda Guiné Junto e como é que poder beneficiar de oportunidades. Nós temos 3 fichas fundamentais. Gosto e nessa perspectiva que vai ter realizado workshop. Não tem fichas de problema concreto, ora com um coletivo de cidadãos organizados identifica um problema na cita banca, entende que deve ser solucionado e tem essa ficha particular e é dado tudo instruções de qual caminho que podia andar, que chegar na obtenção de financiamento. Depois, não tem ficha de interesse geral. A ficha de interesse geral está abranger uma atividade que tem envolve interesse de toda a comunidade. Esse que tem dono, esse pertencendo a nós tudo. E tem que ficha em particular. Mas também tem ficha de reforço de capacidade institucional que visa essencialmente reforçar capacidades de organizações. Nas diferentes sessões de workshop, no técnicos de reforço institucional, na batalha informações, esclarecimentos sobre diferentes metodologias para a obtenção de financiamento. Nobas de Yanda Guiné Junto é a segunda edição e ainda fica para ali, conta com a apresentação, mais uma vez, de Diamantino Domingos Lopes e produção de Ansumani Só. Na próxima mês, já no mês de março, nós estaremos de volta para mais uma edição de Magazine Informativo Nobas de Yanda Guiné Junto, magazine destinado a coletivos de cidadãos organizados, a ativistas e também a pessoas interessadas no desenvolvimento de Guiné-Bissau. Não está a contar diferentes informações sobre a ação Yanda Guiné Junto e como é que coletivos podem beneficiar de oportunidades que existem nessa ação. A ação Yanda Guiné Junto, sempre não está falou, e um programa de União Europeia que está implementado para o Instituto Marquês de Valflor no âmbito de Yanda Guiné. Essa nova de Yanda Guiné Junto, magazine informativo e de autoria de Ação Yanda Guiné Junto. Não fica para ali, até a próxima edição. Obrigado pela atenção dispensada e para preferência. Yanda Guiné, Yanda Rus, Yanda Estradas, Yanda Hortas, Yanda Luz Criado, Yanda Guiné, Nolanta Nopega, Yanda Guiné. Yanda Guiné, programa de União Europeia de oportunidade social e econômica para o povo e com o povo de Guiné-Bissau. Não lanta, não pega. Nobas de Yanda Guiné Junto. Nobas de Yanda Guiné Junto e um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. Yanda Guiné Junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Valflor no âmbito de Yanda Guiné, um programa da União Europeia. Guiné de mim, Guiné de vó, Guiné de guineenses.